Cris Breton aqui, a Spider. Meu amigo, finalmente acabou saindo o trailer de Homem-Aranha, O Novo Dia, que acabou nos revelando várias coisas. Quem a Sandy Sink realmente vai ser no filme, os poderes do Homem-Aranha, como é que vai ser realmente esses poderes, quais são os arcos dos quadrinhos que eles vão adaptar para colocar esses poderes de aranha dentro do filme, e também a MJ pesquisando quem é o Homem-Aranha e até mesmo tendo a sua história reescrita por conta do feitiço. Isso e muitas outras coisas malucas que foram nos reveladas no trailer de Homem-Aranha, Um Novo Dia, que eu vou te contar no vídeo de hoje. Já agradeço já pra galera de casa que já deu o seu like aí no vídeo e também deu aquela força dando hype no vídeo para realmente esse vídeo chegar a mais pessoas. Muito obrigado se você já fez isso já. Enfim, vamos agora realmente para o conteúdo do vídeo. Recomendo você ficar até o final, porque até agora as informações que eu vou trazer aqui são informações que até agora não foi disponibilizado em nenhum vídeo do mundo. Então, meu amigo, sabendo já disso tudo, então agora se acomoda aí, porque esse vídeo aqui tá cheio para você que é um fã do Homem-Aranha. Então chega de enrolação, vale a pena? Uma das coisas que acabou surpreendendo de muitas pessoas que acabaram vendo esse trailer do Homem-Aranha é que esse trailer do Homem-Aranha, ele literalmente tem, por assim dizer, um recapturamento do que aconteceu na última cena de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Pois é o seguinte, se você pega o roteiro original de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que foi lançado ao público, nos mostra que o Tom Holland, quando ele foi criar seu traje final, ele acabou se inspirando nos exatos trajes dos seus amigos, os outros Homens-Aranhas que ele acabou vendo pelo multiverso e acabou criando aquele traje do Homem-Aranha. Mas nesse filme em si tem vários momentinhos que nos faz nos lembrar a exatos momentos realmente do filme, seja o Peter Parker realmente pulando, realmente meio parecido com a cena de Andrew Garfield, sendo o Homem-Aranha lavando a sua roupa, que parece a cena do Homem-Aranha 2 de Tobey Maguire, sendo o Homem-Aranha correndo e dando seu salto de fé, algo meio parecido com a cena do Andrew Garfield, mas também com a cena do Homem-Aranha 1 de Tobey Maguire. Não somente isso, mas também dentre outras cenas que acabaram realmente sendo nos apresentados, nos mostrando que basicamente essa versão do Homem-Aranha tá pegando o ponto que todo mundo gostou dos outros Homens-Aranhas e trazendo isso para essa nova versão do Homem-Aranha do Tom Holland de Brand New Day. Isso foi um detalhe que muita gente gostou e eu também gostei. Se gostou? Comenta aí embaixo, quero muito saber. Uma das coisas mais interessantes que acabou acontecendo nesse trailer é que possivelmente ele nos deu uma revelação de quem seria o personagem que a Sandy Sink vai fazer. Foi nos confirmado que sim, a Sandy Sink ela vai estar realmente no filme do Homem-Aranha, tanto que até mesmo ela fez uma publicação no seu Instagram, só que pelo que parece, de fato, essa personagem vai ser realmente a Jean Grey. Esse trailer realmente deu a entender que vai ser realmente a Jean Grey por vários motivos. Pelo que parece, realmente no início do filme vai ter realmente aquela cena de perseguição com o tanque. E como é nos revelado na cena final, quem estava realmente dirigindo esse tanque era uma senhora. Mas aí nos mostra, tanto pela reação da senhora e tanto pelos policiais em volta, que basicamente ela estava sendo controlada por alguém. No caso, alguém que tinha poder de telecinésia. E tanto que até mesmo a própria Jean Grey aparece realmente no próprio trailer. Não o rosto dela, mas o traje que ela estava utilizando do set. Tanto essa cena, que ela está presa, possivelmente sendo presa ou pelo controle de danos, ou quem sabe alguém que esteja caçando ela. E também essa cena que, pelo que parece, ela está na casa do Peter Parker. Eu sei que pode até mesmo parecer meio esquisito o motivo dela realmente querer atacar as pessoas e por que dela ser uma vilã. Mas isso é uma coisa que pode realmente ter acontecido, talvez para implementar futuramente uma ideia da Força Fênix, que é uma coisa que o pessoal tá falando aí, que pode ser realmente a personagem da Jean Grey. Já uma das coisas que acabou acontecendo nesse trailer, que foi basicamente o ponto em destaque realmente do trailer, foi os novos poderes do Homem-Aranha. Pelo que parece, de fato, os vazamentos que estavam dizendo que o Peter Parker de fato vai se tornar um monstro eram reais. Ele de fato vai se tornar um monstro-aranha, vai ser literalmente uma aranha em pessoa, ou melhor dizendo, uma aranha humana. E isso basicamente não aconteceu, não está acontecendo realmente agora. Isso já aconteceu 3 vezes nos quadrinhos e que, de fato, essas 3 vezes que podem ser realmente adaptados dentro desse filme. Que, no caso, a primeira vez que isso realmente aconteceu foi nos anos 71, já na fase da época do John Romita, onde, basicamente, na edição de número 101 até a 102, o Homem-Aranha, ele basicamente acabou percebendo que ele não quer mais ser o Homem-Aranha. Então, ele acabou tomando uma fórmula que fazia que ele parasse de ser o Homem-Aranha. Mas acabou que essa forma, em vez de tirar os poderes do Homem-Aranha,
aumentou os poderes dele, fazendo que ele de fato tivesse uma mutação dentro do seu corpo, fazendo que no dia seguinte ele tivesse basicamente 6 braços, fazendo que tempos depois ele fosse atrás realmente do Dr. Connors para realmente curar esse negócio que tá acontecendo nele. Tanto que até mesmo o Connors fala, pô, você vai se transformar numa aranha futuramente. Mas aí acontecem muitas coisas depois, que é basicamente o Peter Parker enfrentando o Morbius, e através pelo sangue do Morbius que ele consegue se curar e continuar sendo o Homem-Aranha, e também curar o Dr. Connors de parar realmente de ser o Lagarto. Essa foi a primeira vez que foi adaptado, e nós já conseguimos ver alguns pontos que podem ser adaptados no próprio filme, e que também acontece. Após o Peter Parker perceber que de fato ele está se transformando numa aranha, ele vai atrás do Bruce Banner. E olha só, ele também se tornou professor, tá dando aulas numa faculdade, tanto que quando o Peter Parker vai conversar com ele, basicamente que ele tá usando, por assim dizer, aquele mesmo relógio, que é aquele relógio que foi nos apresentado na série da She-Hulk, que faz ele continuar mantendo a sua forma humana. Através disso, o Bruce Banner até mesmo faz uma radiografia, por assim dizer, vê realmente o estado do corpo do Homem-Aranha, para ver até mesmo se tem radiação, sim ou não, fazendo uma pesquisa lá, e pelo que parece, talvez confirme que de fato a aranha que picou o Peter Parker seja uma aranha radioativa. Mas enfim, e é basicamente esse momento que o Peter Parker vai lá conversar com o Bruce Banner, fazendo que ele de fato pudesse curar ele. E eu sei que muita gente pode até mesmo ficar brava, porque pode pensar, pô, por que não coloca então personagens no núcleo do Homem-Aranha, o Morbius ou até mesmo o próprio Lagarto, o Dr. Connors? Cara, infelizmente eu acho que eu até entendo porque a Marvel não colocou realmente eles no filme, porque, cara, o Connors já apareceu no filme do Homem-Aranha, que foi Sem Volta Pra Casa. Então vir um outro Connors não faz sentido pra ele. Ele vai olhar pra cara daquele Connors e falar, pô, cara, eu te enfrentei anos atrás. Eu sei que você vai virar do mal. Ele vai ficar com um olhar meio torto pra cima do Connors. E Morbius, não preciso nem dizer porquê, né? I am inevitable. And this is Morning Time. Mas isso foi basicamente a primeira fase que acabou acontecendo, mas teve a segunda fase também, que já foi nos anos 2000, que foi a fase do Martin Straczynski, onde o Martin Straczynski, na fase O Outro, faz que o Peter Parker tenha realmente teias orgânicas, através, basicamente, pela sua mutação genética que está evoluindo, fazendo que o Peter Parker tivesse teias orgânicas, coisa que eles acabaram pegando do filme do Homem-Aranha de Tobey Maguire e levaram para os quadrinhos, esse lance da teia orgânica. Mas depois foi tirado do Peter Parker, já na fase do reboot, que foi do One More Day pro Brand New Day. E basicamente nesse momento o Peter Parker ele usa a teia orgânica ao seu favor e não usa mais o lançador de teia. Coisa que acontece nesse trailer. O Peter Parker, em alguns momentos, você consegue reparar que o traje dele não tá mais usando o próprio lançador. Tanto que até mesmo deve ser por isso que a equipe de arte decidiu colocar o lançador tão em destaque para mostrar que de fato agora ele não tá usando mais o lançador. Tem alguns frames que nos mostram realmente isso. Já que nós insinuamos o Brand New Day, temos que realmente falar de Brand New Day, porque de fato, na época dos quadrinhos do Homem-Aranha de Brand New Day, na Amazing 437, já do Espetacular Homem-Aranha, volume 2, da edição número 15 até a 20, acabou que basicamente naquela fase de Brand New Day, da Ilha das Aranhas, que inclusive é um arco que vai ser colocado realmente nesse filme, a Rainha Aranha, que é uma das vilãs do filme, uma das vilãs do quadrinho, basicamente ela beija o Homem-Aranha, fazendo que o Homem-Aranha tivesse uma mutação genética dentro do corpo dele, fazendo que ele de fato virasse basicamente uma aranha. Esses basicamente foram os momentos que nos quadrinhos do Homem-Aranha ele basicamente acabou se tornando uma aranha. E todos esses pontos, pelo que parece, todos esses momentos vão ser colocados realmente no filme, especialmente quando realmente acontece o círculo, no caso da aranha, que o próprio Bruce Banner fala. O Bruce Banner fala que o próprio Homem-Aranha está passando pela fase da aranha, as 3 fases da aranha. E isso acontece dentro do próprio filme. As 3 fases da aranha são, no caso, o ovo, o filhote ou jovem e o adulto. E olha como é que é basicamente as 3 fases. E isso se conecta diretamente com o filme. Pelo que parece, a história do filme parece que o Peter Parker não existe naquele filme. O Homem-Aranha, o Peter Parker decidiu enterrar o Peter Parker junto com a May e viver a sua vida de Homem-Aranha. Tanto que até mesmo a gente repara que basicamente o Peter Parker muito ferrado, até mesmo a expressão dele tá muito desgastada, mas o Homem-Aranha tá brilhando. Ele conhece um monte de gente, conhece o justiceiro, conhece os vigilantes na sua vizinhança, é amigo das pessoas, é amigo também das pessoas políticas em geral, é amigo dos policiais, mas o Peter Parker tá todo lascado. E por conta dessa repreensão que ele tá causando todo, acontece que em um certo momento parece que ele vai querer conversar com a Mary Jane, com a MJ,
E quando ele vai conversar com ela, ela vê que o rapaz que tá ao lado dela, que é confirmado que ele vai ser o namorado dela desse filme, tem umas línguas aí dizendo que ele vai ser o Paul. Misericórdia, o Paul vai estar no filme, mas isso aqui não é confirmado. Basicamente vai beijar ela e por conta disso ele vai ficar muito frustrado emocionalmente o lado Peter, porque ele não tá focando em si, tá focando em outra coisa. E por conta disso faz que ele basicamente fique muito nervoso e tal, e comece realmente as fases das aranhas, que é as fases que o próprio Bruce Banner acabou falando no filme, que são as 3 fases. A primeira fase da aranha, que é o que acontece quando o Peter Parker descobre os seus poderes, que é o óvulo, ou a ovulação, que é quando as aranhas fêmeas colocam os seus ovos, e esses ovos são protegidos por um saco ou um casulo de seda, muitas vezes escondido em teias em um local seguro. E isso já acontece no próprio trailer. O início realmente da aranha, do Peter Parker se tornar uma aranha, ele estando dentro de um casulo de teia. Já a segunda fase já seria a fase adulta, que já seria o próprio aranha sendo mais jovem, basicamente começando a se entender, por assim dizer, a se evoluir, começando a sair da sua casca e começar realmente a trocar seu exoesqueleto e conseguir realmente crescer e se adaptar, que essa é a fase que o Peter Parker está causando em si. É nos mostrado que o Peter Parker, o sentido da aranha dele está ficando 1000 vezes mais aguçado, ele consegue se incomodar uma gota d'água e o sentido da aranha dele já fica todo doido. Não somente isso, mas como ele tem que se readaptar através dele balançando pela cidade, já que agora ele tem teias orgânicas, e também os seus próprios olhos que está causando a mutação, que diria eu que já essa seria a última fase. Essa cena aí onde aparece o Peter Parker com os olhos vermelhos, pretos, tem gente até mesmo falando que é o simbionte, mas eu creio que não é, seria realmente a fase adulta, e já seria a fase da aranha totalmente já desenvolvida, já seria a aranha em si, que é o que vai acontecer possivelmente no final do filme. Já indo para a parte dos vilões, esse filme basicamente é um dos filmes que mais vai incluir realmente vilões do Homem-Aranha. Inclusive, parece que vai ter um momento inicial do filme onde vai nos mostrar o Peter Parker, por assim dizer, sendo realmente o Homem-Aranha. Diria até mesmo que aquela própria narração que acontece no início do trailer é, por assim dizer, a narração que vai acontecer no início do filme do Homem-Aranha. Ao mesmo tempo que tá rolando isso, vai nos mostrando como é que tá a vida do Peter. Tanto que até mesmo quando vai nos mostrar os vilões, alguns desses vilões fazem referência a capas do Homem-Aranha. Como, por exemplo, o Tarântula, que foi nos confirmado no filme, que é um vilão meio mexicano da vida do Homem-Aranha, onde tem essas referências aí da capa no número 134. Não somente essa, mas também tem a outra capa do Homem-Aranha, que já seria com um boomerang, onde foi desenhada pelo Todd, que é o quadrinho 349 do próprio Todd. Sem contar que também tem aquela outra referência também da Amazing Fantasy número 15, o primeiro quadrinho do Homem-Aranha, onde ele tá segurando uma pessoa. Tem muita gente falando que é o Lápide, mas particularmente eu acho que não é o Lápide, não. Mas também tem outros vilões também que acontecem, que é nos apresentado nesse filme do Homem-Aranha. Tem, por exemplo, o Pentágono, que basicamente aparece lá, que são inimigos que já foram nos apresentados na série do Demolidor, e basicamente aqui eles receberam um upgrade, o visual deles agora tá diferente, e basicamente, para aqueles que não sabem, são basicamente ninjas assassinos, tanto que até mesmo nos quadrinhos do Demolidor, eles, por que parece, pegaram o corpo da Elektra, que estava morto, e utilizaram o corpo da Elektra para conseguir controlar ela, para conseguir atacar o próprio Demolidor. Tem esses vilões que, por que parece, vai ter um momento em destaque realmente no filme. Até mesmo tem essa cena aí que, pelo que parece, eles estão numa prisão. E um dos rumores que foi nos lançado, um dos vazamentos, dizia que o próprio Rick Flag, no caso o Justiceiro e o Homem-Aranha, iriam invadir dentro de uma prisão. E possivelmente essa cena seria essa invasão. Só que o Punisher estava fazendo alguma coisa enquanto o Homem-Aranha luta contra essa gangue aí. Sem contar que também tem outro vilão, ou no caso a vilã, que seria a Jean Grey, que basicamente seria essa mulher que seria interpretada pela Sandy Sink. E também tem um outro vilão, que também seria o Escorpião, que tá muito interessante. Ele vai ter um papel principal, que é nos revelado por alguns rumores. E o visual dele, pelo que parece, é um visual bem parecido que acabou sendo adaptado na série animada do Homem-Aranha, Amigão da Vizinhança. Mas, cara, uma das coisas que acabou me surpreendendo quando a gente viu o trailer do Homem-Aranha, até mesmo quando eu vou contando nessa análise, é a dúvida que nos colocou nesse trailer, que é de fato, por que você não tá inscrito no canal Spider-Boy? Cara, não faz sentido. Você deu pra entender que esse canal aqui é um canal que fala sobre o Homem-Aranha. Estamos mais de 6 anos nessa plataforma fazendo vídeos sobre o Homem-Aranha, inclusive fazendo um curta-metragem sobre o Homem-Aranha, um curta-metragem cinematográfico sobre esse personagem. Algo novo, algo diferente, realmente bem interessante para quem que é fã do Homem-Aranha, mas é claro, tendo a
essência desse super-herói. E eu queria te pedir, por favor, a sua inscrição, para que você recebesse não somente esse curta, mas também recebesse os vídeos relacionados sobre o Homem-Aranha. Aqui é um canal que está há mais de 6 anos trazendo só vídeos sobre o Homem-Aranha, desde curiosidades, origens, análise como essas e muitas outras coisas relacionadas a esse super-herói. Eu gostaria muito de você que é um fã do Homem-Aranha, estando inscrito aqui no canal, que faz tanto tempo que estamos aqui nessa plataforma, eu queria muito que você ficasse inscrito nesse canal para agora, para a gente terminar esse 7º ano. Enfim, agora realmente sabendo disso, vamos continuar com o vídeo. E claro que eu também não podia falar de uma das apresentações mais interessantes que acabou acontecendo aqui. Como no filme anterior teve a presença do Demolidor, evidentemente aqui eles colocaram também a presença do Justiceiro do filme do Homem-Aranha. É interessante que uma das pegadas que o Daniel tá querendo fazer realmente nesse filme é realmente fazer que o Homem-Aranha fosse realmente Homem-Aranha, realmente ter presença de Homem-Aranha, de super-herói, que é o que ele faz realmente com o Frank Castle. Frank Castle dá uma bala do Homem-Aranha, mas aquilo não é nada pra ele, e ele devolve, por assim dizer, esse golpe que ele fez a ele, e até mesmo calando a boca do próprio Frank Castle, mostrando realmente quem é que manda. Nos mostrando realmente uma evolução extrema do personagem que era zoado, que era humilhado, agora para um personagem que também bota moral aos outros, até mesmo um cara que é muito brutal. E pelo que parece, a presença do Frank Castle nesse filme não tem muitas coisas dizendo realmente o que vai ser. No máximo que, pelo que parece, ele vai ajudar o Homem-Aranha a caçar essa pessoa. Pelo que parece, o Frank Castle vai ter alguma familiaridade com a Cindy Moon, que possivelmente vai ser a Jean Grey. Outra coisa que acabou acontecendo, né, especialmente nessa cena onde o Peter Parker recebe a chave da cidade, é uma coisa bem interessante que nos revela em que momento esse filme acaba se passando. Porque, basicamente, para aqueles que assistiram a série do Demolidor, sabe que o Wilson Fisk criou uma lei onde ele, basicamente, ele não gosta de mutantes e até mesmo começou uma caçada pelos mutantes, que, pelo que parece, vai ser encerrada agora na 2ª temporada de Demolidor, que lança, se eu não estiver enganado ainda, esse mês. Mas tem essa mulher que está entregando a chave da cidade. E essa mulher é a própria Sheila, que é basicamente uma das mulheres que faz a campanha do próprio Wilson Fisk na série. E pelo que parece, os eventos que estão acontecendo possivelmente são os eventos depois da série do Demolidor, onde o Wilson Fisk já não é mais o prefeito de Nova York e já é outra pessoa. Quem sabe até mesmo um Norman Osborn da vida, quem sabe? Uma outra coisa que acabou nos acontecendo e que foi um dos detalhes que muita gente começou a detalhar, que foi essa cena aí, onde basicamente tem alguém puxando o Homem-Aranha e tem outra cena que é como se ele tivesse sido arremessado. Mas basicamente são, para aqueles que têm uma noção de edição, entenderam que isso daqui são 2 cenas diferentes. Basicamente, nessa primeira cena é de fato alguém forte puxando o Homem-Aranha e essa cena já seria o Peter Parker indo para um outro local, fazendo seu web swing. E pelo que parece, essa cena de fato seria o Peter Parker lutando contra o próprio Hulk, no caso, o Hulk cinza. Basicamente, uma das coisas que está causando muita conversa nas redes sociais é essa cena aí seguinte, onde nos mostra o Peter Parker que está conversando com a MJ e com o Ned. Mas o que é interessante é o que está ao fundo dele. Pelo que parece, ele está na casa da MJ, evidentemente, e a MJ mora junto com o Ned. E pelo que parece, a MJ tem uma afinidade para descobrir quem é o Homem-Aranha. Não somente ela, mas também o próprio Ned. Pois pro próprio final do roteiro de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, após o Peter Parker conversar com a MJ, é nos retratado no roteiro que ela tinha que fazer uma expressão, ou ela fez a expressão, ela reconhecia quem era aquele rapaz, quem era aquele homem que estava na frente dela, que é como se talvez ela já tinha visto esse rapaz em uma outra vida, por assim dizer. E por conta disso, ela começou uma afinidade a querer saber quem é o Homem-Aranha. E nesse trailer, uma das coisas que foi mais complexas, umas coisas mais polêmicas, diria até mesmo eu, foi realmente a MJ e o Ned retornando agora ao 4º filme do Homem-Aranha. Pelo que foi realmente nos relatado no final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Peter Parker agora realmente vai manter distância por conta que basicamente ele vê que o Ned e a MJ estando ao lado do Peter faz que eles basicamente tenham acidentes, possam realmente se machucarem. Tanto que até mesmo o próprio trailer se inicia com o Peter Parker vendo que os dois estão extremamente felizes sem o Peter Parker. E o Peter Parker até mesmo fecha o show lá e realmente bota sua máscara e volta realmente a ser o Homem-Aranha. É uma analogia até interessante, que é como se fosse ele não querendo assumir a realidade e utilizar a máscara para ser seu, por assim dizer, seu conforto. E não ter a maturidade de realmente ir para a vida real. Mas aí, uma das coisas que é interessante que acabou acontecendo, e muita gente está elogiando, inclusive, é a MJ. O Ned em si, ele tá com óculos agora, ela realmente entrou no MIT, tá até um pouco mais magro e tal, mas a MJ tá muito diferente. Ela recebeu, por assim dizer, um buff que, mano,
ela tá muito diferente do que realmente eram os outros filmes do Homem-Aranha. Tanto que até mesmo quando ela aparece já na sua casa, naquela festa universitária, a roupa dela tá muito parecida com a primeira roupa que a Mary Jane faz aparição nos quadrinhos. E fala como é que tá Tigrão, e até mesmo ela tá utilizando o próprio colar que o Peter Parker tinha dado pra ela lá em longe de casa. E também ela tá bem diferente, a personalidade dela de ser uma menina até mesmo que não se cuida muito, o cabelo dela mesmo era bem bagunçado, o jeito meio grosseiro, ela tá bem diferente agora. Ela tá mais extrovertida, ela tá mais, por assim dizer, festeira, ainda um pouco introvertida, mas tá realmente interagindo com o público. Creio eu que isso até mesmo é coisa dada pelo feitiço. Em falar em feitiço, realmente é nos revelado que por conta do feitiço em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, especialmente quando você vê a versão estendida, você percebe de como é que foi o impacto realmente desse feitiço. Mas nesse trailer nos revela mais profundamente realmente o que aconteceu. De fato, todas as pessoas esqueceram quem é o Homem-Aranha. O próprio Bruce Banner fala quem é aquele rapaz, sendo que ele já sabia que aquele lá era o Peter Parker. Mas a MJ não sabe que ele é o Peter Parker, e pelo que parece, por conta dela não saber quem é o que o Peter Parker é o Homem-Aranha, e nem saber quem é aquele rapaz, houve uma reescrita na linha temporal de todas as pessoas que fizeram afinidade com o Peter Parker. Diria até mesmo eu que agora, realmente, o Ned e a MJ foram grandes amigos realmente no ensino médio. Ela começou a gostar de Star Wars e começou a ser uma pessoa muito mais extrovertida. E até mesmo eles podem adaptar futuramente, se eles forem realmente aprofundar mais a Mary Jane, a MJ, realmente nos mostrarem as coisas que aconteceram no passado dela. O passado abusivo que ela teve com seu pai, a mudança de casas que ela teve que fazer com a sua mãe por conta dela querer fugir do pai e muitas outras coisas, e fazendo que de fato agora ela começasse a ser uma pessoa muito mais expressiva. Sem contar que agora também tá em um relacionamento junto com um cara que pelo que parece é o Paul, mas enfim. Basicamente, a história realmente do filme do Homem-Aranha 4, basicamente não deu muito realmente a se entender. É nos mostrado mais as consequências que acabou acontecendo nesse trailer com o final de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Mas pelo que parece, realmente, a história de Homem-Aranha 4, Homem-Aranha Um Novo Dia, vai ser basicamente o Peter Parker sendo uma pessoa excluída. Vai ser, por assim dizer, um sentimento que o Peter Parker vai reprimir ao máximo para ser o Homem-Aranha. E por conta dele ser só o Homem-Aranha, ser só o Homem-Aranha, quando ele realmente vai querer tomar certas decisões que realmente seriam decisões reais, que seria a versão Peter Parker, ele sempre vira a cara e volta a ser o Homem-Aranha. É uma coisa bem parecida com o Homem-Aranha 2, que acabou acontecendo, onde o Peter Parker tá tentando focar em ser o Peter Parker, mas ele tem a consequência de ser o Homem-Aranha. Nesse filme é algo ao contrário, ele tá focando em ser o Homem-Aranha, tá tentando ser o Homem-Aranha, mas a vida de Peter Parker atrapalha realmente o seu rendimento. E o Homem-Aranha tá vivendo o seu auge, tá sendo amigo das pessoas, conhece o Frank Castle e um monte de coisa assim do tipo, e realmente, pelo que parece, durante o filme, ele vai ter essa mutação genética ao mesmo tempo que ele vai estar enfrentando outros vilões em sua volta. E uma das coisas que também a gente pode negar é o visual realmente desse trailer. O jeito que o Daniel coloca realmente o visual, eu já falei muitas vezes aqui no canal, cara, o Daniel, ele é um dos diretores que tem potencial de fazer coisas boas com o Homem-Aranha. E ao mesmo tempo, se você já viu Magno e Shang-Chi, você vê que esse cara é um cara que tem um prato cheio para nos entregar uma boa história, uma boa experiência para aquele que é um fã do Homem-Aranha, especialmente aqueles que cresceram e querem crescer com algo cinematográfico. E basicamente, o Daniel, ele tá colocando uma nova cara visual. Cara, só esse trailer dá um pau nas cenas do John Watts, que não tá escrito. É impressionante o jeito que ele tá colocando a cinematografia. E é até interessante que até mesmo tem alguns certos momentos que ele brinca com as cores. Tem os momentos que é um lado mais azul, como se fosse algo meio depressivo, mas tem alguns momentos que é um lado mais amarelo, muito mais otimismo, que já seria o Peter Parker já se equilibrando realmente o seu emocional. Enfim, é isso. Mas agora, eu queria mesmo saber da sua opinião. O que você achou realmente do trailer de Homem-Aranha ou Novo Dia ou Spider-Man Brand New Day? Comenta aí embaixo, quero muito saber o que você acha realmente desse retorno da MJ, o que você acha realmente que pode ser realmente a história do Homem-Aranha, esse negócio de realmente colocar aranha, tal, coisa assim do tipo. Eu, particularmente, tô muito feliz porque agora, finalmente, a gente vai ter uma coisa nova sobre o Homem-Aranha. Eu sei que, o Homem-Aranha longe de casa, o Homem-Aranha de volta lá, o Homem-Aranha se volta pra casa, não sei o que. Cara, infelizmente, esses filmes do Homem-Aranha de Tom Holland, especialmente o primeiro e o segundo, são filmes sem graça. Filmes qualquer coisa. E eu creio que esse novo filme do Homem-Aranha que está por vir do Tom Holland tem potencial de realmente trazer aquela sensação que nós tivemos em Homem-Aranha se volta pra casa, mas não somente Homem-Aranha se volta pra casa, mas também de outros filmes do Homem-Aranha que nós assistíamos
de Tobey e de Andrew. A sensação de algo novo, a sensação de fato ver um Homem-Aranha. Enfim, quero saber a sua opinião, comenta aí embaixo. E por favor, se você é um grande fã do Homem-Aranha, se inscreva aí embaixo, você vai gostar bastante de estar inscrito aqui no canal, porque é um canal que é feito pra você, que é fã do Homem-Aranha. Mas eu gostaria muito que você fizesse parte dessa comunidade Aracnindia, que está crescendo e já faz mais de 6 anos aqui na plataforma. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreva aí embaixo para recompensar esse trabalho, e é isso. Um beijo, abraço e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about your